Olá, estamos aqui novamente com o programa Impacto e Propósito. E como sempre, trazemos pessoas aqui que vão nos ajudar a despertar e conectar pessoas para fazer o bem, para transformar a nossa sociedade em uma sociedade mais justa, mais igualitária. E o nosso tema hoje é importantíssimo. Nós vamos falar sobre o voluntariado empresarial ou voluntariado corporativo. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe duas pessoas que sabem tudo sobre esse assunto, né? São duas mulheres super poderosas que vêm falar com a gente hoje sobre a prática do voluntariado empresarial em duas grandes empresas. Então, vou apresentar para vocês a Adriana. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Rose? Adriana da Copel, né? E a Fernanda, da Votorantim Cimentos. Isso aí, tudo bem, Rose? Tudo bem, meninas? Tudo bem, muito Adri. obrigada por dedicar esse tempo para falar com a gente aqui. É uma conversa, quem nos acompanha já sabe, uma conversa, um bate-papo, porque a gente tem muitas pessoas muito curiosas para entender temas relacionados à responsabilidade social. E a gente sabe que existe ainda pouca literatura sobre isso, pouco se fala sobre esse assunto. O nosso público normalmente é composto aí por alunos do Grupo Uninter, por pessoas de empresas também que acompanham os nossos programas aqui, e o retorno sempre é muito bom, né? Então, esperar que a gente possa desenvolver, e certamente desenvolveremos esse assunto aí, com muito e muito conhecimento, que isso eu sei que não falta para vocês, tá bom? Ótimo, Então, que a gente muito puder obrigada. ajudar a passar o tema adiante, estamos aí. Certamente poderão. Vamos começar com você então, Fernanda? Claro. Fala um pouquinho sobre você e o que você faz lá na Votorantim Cimentos. Certo, então, eu estou na Votorantim Cimentos já há 14 anos, eu trabalho na área de transformação social da Votorantim. Essa área é chamada assim, anteriormente responsabilidade social corporativa, como nas outras empresas, mas essa mudança para a transformação social vem muito aí numa construção de uma nova cultura que a gente vem fortalecendo dentro da companhia, de entender que a responsabilidade é aquilo que a gente já faz, né? É o produzir com qualidade para o cliente, é o pagar em dia para o empregado, é estar dentro de ética e compliance. Mas transformar é o que a gente quer fazer a mais aí quando a gente cria essa estratégia, essa agenda de relacionamento com a comunidade, com as partes que a gente tem relacionamento o tempo todo. Então, eu trabalho nessa área já há 12 anos dentro da VC, mas a minha experiência já é aí com uns 20 anos dentro da área. Sou assistente social de formação, especializada na área de responsabilidade social, muito focada aí dentro da questão do voluntariado corporativo, do relacionamento com partes interessadas e também trabalhando muito as questões de diversidade e inclusão. Muito bom, tema super atual também, né? Isso. E que está todo rende mundo falando e rende outro podcast, exatamente. E o faremos, né? Adri, e você? Eu já chamo de Adri, gente, porque são minhas amigas, tá? Sim. Então, quem tem amigas como essa não quer guerra com ninguém, né, gente? Estamos em casa. Adri, conta pra nós, e você? Quem é você? O que você faz? Como que funciona lá na Copel? Bom, eu trabalho lá na Copel já há quase 19 anos e há 10 anos coordenando o programa de voluntariado, o programa Elite Cidadania, que completou 20 anos esse ano. Então, a Copel já tem uma longa experiência aí no voluntariado e eu trabalho na Superintendência de Sustentabilidade e Governança, na Copel Holding, né? A Copel, como um grupo, ela tem a holding que estabelece as diretrizes para as subsidiárias. Então, na nossa área, toda a atuação ESG da Copel acontece ali, e entre eles o Programa Corporativo de Voluntariado. Muito bom. E voluntariado, né, quando a gente começa a falar, são tantas vertentes que podem ser analisadas a partir sob o ponto de vista do trabalho voluntário, como ele se desenvolve, né? E eu particularmente acredito que o maior interessado e o maior beneficiado com o voluntariado é o próprio voluntário. Porque ele se desenvolve enquanto pessoa e a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Mas me conta, Adri, como é que essa agenda do voluntariado, esse programa de voluntariado se conecta com as estratégias de responsabilidade social, então, da Copel? Certo. Isso que você falou é muito verdade, né? Eu acho que a maioria das pessoas que nunca fez voluntariado se inscreve, eu vou ajudar o próximo, vou ajudar a comunidade, né? Aquele sonho, né, de fazer o bem e tal, mas a pessoa sai do voluntariado falando, nossa, eu achei que eu ia ajudar, mas eu recebi muito mais do que eu doei, né? Uhum. E então, lá na Copel a gente reformulou nosso programa de voluntariado a partir de 2016.
ele se tornou uma cara mais corporativa mesmo, né? Antes as ações eram mais por conta dos voluntários mesmo. Então, a partir de 2016, nós passamos a ter uma chamada pública para cadastro de instituições sociais parceiras do voluntariado corporativo. Nós começamos a ter um portal para fazer a gestão dos voluntários e das ações que acontecem em todos os polos da Copel. E também isso causou impacto bem grande assim, no número de voluntários, porque a gente passou a diversificar também as ações oferecidas, né? Isso acabou atraindo gente que nunca tinha feito voluntariado. Antes, a característica das ações que aconteceram era basicamente trabalho manual, né? Então, gente que já tem essa habilidade se inscrevia e participava das ações. Acontece que muita gente não tem, né? Eu, inclusive, sou uma negação em trabalho manual. Então, a gente passou a ofertar diversos tipos de ações, tipo horta, mutirão de reforma, organização de espaços, mentoria, de tudo, né? E isso atraiu vários voluntários novos para o nosso programa. E também a gente começou a trabalhar parcerias com outros programas da Copel. Então, a gente fez ações de voluntariado em parceria com o Comitê de Diversidade, em parceria com a parte de acessibilidade, né, o grupo de trabalho que trabalha acessibilidade na Copel. Então, a gente contratou instituições, a ACID, né, que é uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência, com instituições que atendem pessoas com deficiência, para nos ajudar num projeto bem grande de acessibilidade interna e que finalizou com ações de voluntariado para conectar todo o trabalho que foi feito durante o ano. A gente também começou, a partir de 2021, a gente lançou uma cartilha para facilitar o acesso de imigrantes e refugiados aos serviços da Copel, né, que é um serviço básico, energia, né? Então, se o migrante ou refugiado que chegou recentemente no Brasil, ele tem acesso à conta de luz, ele já tem um comprovante de endereço, ele já pode, né, tipo, procurar emprego, enfim, facilita a vida da pessoa. E essa cartilha foi lançada em 6 idiomas, que são os idiomas mais falados pelos migrantes e refugiados que vêm para o Paraná. E a partir daí surgiu a parceria com a Caritas para a gente atuar no voluntariado com esse grupo. Na época a Copel ainda era uma empresa de economia mista, a gente não podia atuar diretamente na empregabilidade, né, contratando migrantes e refugiados. Então, a forma que a gente achou de ajudar, né, esse público que cada ano cresce, né, no Brasil, foi atuar com a integração deles nas novas cidades, né, que eles estão chegando pelo processo de interiorização. E a partir daí surgiu um convite da Acnur e da ONU Mulheres para a gente atuar em conjunto, fazendo a primeira edição do Empoderando Refugiadas no sul do Brasil, que aconteceu em 2022 aqui em Curitiba. E aí, desde então, a gente tem trabalhado bastante forte esse tema com os nossos voluntários nas ações corporativas, né? É muito interessante, né, ver como, às vezes, as pessoas pensam no trabalho voluntário e focam sempre naquela reforma, que também é super legal, distribuição de cesta básica, tudo isso a gente faz. Mas eu vejo uma crescente no voluntariado empresarial desse foco no voluntariado técnico também, né? Então, eu, enquanto técnico, enquanto uma pessoa que tem uma habilidade que eu desenvolvi a partir da minha profissão, também posso atuar, como você falou, no caso de mentoria, né? Sim. E de outros treinamentos que podem ser feitos aí para essas mulheres. Muito legal, muito bom mesmo. E você, Fernanda, me conta, o que vocês fazem lá? Como é que esse programa se desenvolveu? Como é que ele se conecta com a estratégia do grupo? Então, a prática de voluntariado, ela é muito intrínseca a toda a história do Grupo Votorantim, a própria família fundadora, né, tem essa prática também. Existem relatos, né, dos membros da família, com grande atuação lá na Beneficência Portuguesa, e eles sempre valorizaram muito isso dentro das unidades e junto aos empregados. De 2015 para cá é que a gente começou a ganhar uma forma de voluntariado mais corporativo, onde a gente pode mensurar indicadores, onde a gente pode estruturar ações para convidar uma maior adesão e vincular com as agendas também de relacionamento e de investimento social que a gente tem nos municípios, né? Então, muitas vezes a gente tem já um projeto social que a gente realiza, então temos uma entidade que faz algum trabalho de empregabilidade com jovens do ensino médio.
E então a gente vai lá e convida alguns dos nossos profissionais para, não é nem para falar do processo de fabricação de cimento, é para contar da história de vida dele. Que é aquela história de vida que vai inspirar aquele jovem, né? Então, hoje mesmo a gente estava numa ação que tinha essa pegada de compartilhar histórias para inspirar esses meninos, para eles entenderem que o gerente não nasce gerente. Né? A pessoa que está lá naquela companhia, ela não nasceu com aquela vaga predestinada. Teve uma construção, teve às vezes a mesma dúvida que aquele menino teve na adolescência, né? Então, a gente busca fazer essas conexões para tornar o voluntariado uma forma de entregar também um desenvolvimento de habilidades desse empregado. Então, ele vai trabalhar mais a questão dele de se colocar em público, de falar, né, de apresentar, de se comunicar, ou às vezes até de vivenciar uma realidade diferente, né, porque às vezes a gente está numa dinâmica de empresa muito rápida, vai para uma comunidade, quer resolver naquela velocidade de fábrica e não é, né, naquela velocidade de empresa e não é. Então, trazer essas diferenças de cenário traz um pouco mais de resiliência para os empregados enquanto voluntários, traz essa experiência de viver uma realidade diferente, né, e entender, né, qual é a sua contribuição, e leva para esse público que a gente já está muitas vezes tratando com algum outro tipo de investimento social. Né? Então, conectar traz muito mais ganho do que aquele voluntariado mais pontual, que também é muito válido, a gente sabe que é importante, mas eu acho que o papel do corporativo, do voluntariado corporativo, é justamente entregar essa... É como se a gente estivesse compartilhando o nosso capital humano, né? Porque, assim, são empresas grandes que trabalham com uma contratação, né? Um nível de excelência na contratação de profissionais. Então, nada mais justo do que a gente levar esses profissionais também para a comunidade, né? Para compartilhar suas histórias e a sabedoria e os seus saberes. Muito legal isso que você falou sobre... que essas pessoas possam compartilhar suas experiências com esses adolescentes e jovens, para que eles se inspirem. A gente está numa sociedade tão carente de heróis, né? Essa geração é uma geração carente de heróis. Então, talvez aquele gerente, aquele coordenador de área possa ser a fonte de inspiração para aquele jovem também chegar a atingir. E para essa pessoa que já está num cargo na empresa, que já tem um bom salário, está ali com a sua vida dignamente garantida, né? Talvez seja um ponto de sensibilização também, né? Para que ela seja talvez até mais grata por ela ter chegado onde ela chegou. O próprio exercício de resgatar a sua história para contar faz também pensar, né? Nossa, olha onde eu cheguei, né? Tudo isso. Então, assim, é muito interessante. Hoje foi muito curioso que a gente propôs receber os jovens ali no nosso escritório administrativo, e daí eu fui convidar assim, fulano, quer ir, quer participar? Ah, eu quero, mas nossa, eu só tenho 10 minutos, eu só tenho 30, Ninguém ficou o mínimo tempo que disse. Sim. Todo mundo ficou mais tempo, todo mundo levou. Então, assim, foi... Porque chega na hora, a rotina, às vezes, né, engole a gente para essas vontades, essas aptidões que a gente tem. E nós, nesse papel de embaixadoras do voluntariado, a gente acaba colocando essa oportunidade. Então, às vezes, o pessoal fala, nossa, mas tem que ir, mas tem tanta coisa. E quando vai, aquela coisa, não, obrigada por ter insistido, obrigada por fazer, vamos fazer mais, aí querem fazer mais, aí depois volta no ciclo de novo. Então, acho que esse papel que as áreas têm de desenvolver essa ação, de incentivar, de criar as ações, porque existe também aquela dinâmica de dizer, traga a sua ação, traga a sua sugestão de ação. A gente também trabalha nessa dinâmica, mas muitas vezes esse pessoal está precisando de, até engrenar, a gente conseguir. Então, tem unidades que a gente já tem esse nível de maturidade de assim, não, aqui a gente já pegou qual é o ritmo, a gente já tem a organização, a gente já sabe no que a gente quer fazer, aí só pede uma ou outra orientação. Tem lugares que não, que a gente já monta mesmo a ação, a gente brinca, é o voluntário que vai embarcar no ônibus e vai lá fazer a atividade, né? Sim. E para daqui a pouco ele chegar nesse nível de maturidade de líder de uma ação. A gente fala muito sobre despertar pessoas, né? E como a gente escuta, né? As pessoas falando assim, eu queria tanto ajudar, mas eu não sei por onde começar, eu não sei onde é que eu vou buscar uma vaga de trabalho voluntário, onde é que eu me ofereço, como é que eu faço, né? Então a gente fala para aquelas pessoas que trabalham numa empresa, que tem um programa de voluntariado, como as nossas empresas têm, é uma grande oportunidade, né? De se engajar e aproveitar esse momento
para despertar. E às vezes até a família vai junto depois, né? Acontece bastante. Acontece E o que acontece muito, né? também é um voluntário contagiar o outro, né? Sim. Tipo, o voluntário, eu fui, aí na próxima, minha vizinha de mesa, eu voltei contando como é que foi, tá, não sei o que, ela se empolga, vai também comigo, e assim vai, né? Eu acho que o boca a boca no voluntariado funciona muito, né? Uhum. E como é que vocês fazem, Adri, começando por você, e depois eu quero que a Fernanda também responda, para engajar essas pessoas? Como é que vocês fazem a comunicação? Como é que vocês vão atrás, convencem as pessoas a experimentar a primeira vez ali? Então, acho que esse boca a boca, assim, é fundamental, né? Então, você ter voluntários que são frequentes, né? Isso ajuda bastante a trazer novos voluntários. Mas a gente tem o portal, né, do voluntariado, onde a gente cadastra as ações. Então, a pessoa que nunca fez e despertou a vontade de fazer voluntariado. Ele pode entrar lá no portal e ver as vagas que estão disponíveis no momento. Aí, se ele não se interessou por nenhuma, ele pode cadastrar a própria ação. Se ele já tem alguma instituição, se ele já tem uma ideia do que ele quer fazer. Ou então, quando a gente organiza as ações corporativas, a gente divulga para todos os colaboradores da região onde vai acontecer a ação, e a pessoa vai e se inscreve. Às vezes está com dúvida, enfim, manda mensagem, a gente esclarece e tal, e a pessoa vai e acaba indo outras vezes, também às vezes até organizando a própria ação, né, tipo, virando líder de ação, enfim. Mas é basicamente por meio dessa plataforma, e-mail corporativo e a divulgação entre colegas, né? Uhum. E esse boca a boca, como você falou, né? É muito forte. Ele é fundamental. Então, você tem a possibilidade da pessoa se engajar por meio de uma ação estruturada que vocês organizam e convidam, ou uma iniciativa que ela tenha e queira fazer também, ela pode escrever essa ação que ela fez também. Isso. Muito bom, muito bom. E você, Fernanda? Então, a gente também tem esses canais de comunicação, né? Nós temos uma rede social interna, onde a gente divulga todas as ações que vão acontecer. Procuramos contratar algumas ações, né? Como um cardápio de opções, né? Então, temos parceria com a CID, temos parceria com o Habitat para a Humanidade. Aqui em Curitiba, a gente tem uma parceria forte com a Gente de Bem também, para mapear instituições que possam nos receber enquanto voluntários e organizar essas ações. Quando a gente recebe alguma solicitação de instituição, a gente acaba tentando ver no que a gente consegue conectar com alguma ação voluntária. Então, tá pedindo de repente uma doação, a gente vê se de repente não dá para converter essa doação numa ação voluntária, numa ação que a gente vá estar junto e transformar até mesmo o nosso produto como uma ferramenta de melhoria, uma ferramenta de acessibilidade, né? Para poder, até para agregar o valor para o nosso empregado, entender que aquele produto que nós estamos fazendo, aquele saquinho de cimento, ele é a parede, né? A gente sabe, mas é diferente quando a gente vê que é a parede daquela casa que tem um sério problema de infiltração, ou que é aquela calçada que vai facilitar a acessibilidade daquele lar, né, de idosos ou daquela instituição. Né? Então, a gente leva, né, nesse sentido. E também aí a gente tem a plataforma. Na plataforma, tanto a gente pode inscrever essas ações já contratadas, como também os voluntários podem propor enquanto líderes e convidar os parceiros e as unidades. Uma coisa que a gente faz, a gente tem metas anuais, a cada ano a gente propõe esse desafio, né, de um número para a Votorantim Cimentos como um todo, mas divide isso, né, entre as unidades. Então, as unidades elas ficam ali tendo que perseguir aquela meta, e aquilo ali é reportado em reunião de indicadores, é colocado ali como uma gestão mesmo, como de qualquer outro resultado. Então isso faz com que a liderança também se empenhe muito, e a liderança tem arrastado muita gente. E a gente fala assim, nossa, vai, participa, eles vão, eles participam, eles veem o valor e daí eles voltam, né? Se o boca a boca do colega pega o do líder, inspira ainda mais também, né? Porque aí, às vezes o empregado, ele olha assim, se o meu líder, ele se sentiu à vontade de sair, né, no horário de trabalho e fazer essa ação, é porque realmente é valor para a empresa, né, é relevante. Então, ele sente mais a vontade de participar. Né? Então, temos isso, temos essa gamificação, vamos dizer assim, e o Instituto Votorantim, ele lança todos os anos o que a gente chama de desafio voluntário,
que faz aí, entre todas as empresas da holding também, é uma competição em que premia tanto as unidades em destaque, quanto a instituição que elas beneficiam com a ação voluntária, né? Então, são vários incentivos que a gente busca para engajar o pessoal. Aí a gente busca também no corpo a corpo, né? Não podemos o corpo a corpo não morre nunca. Sim, verdade. Tem ação que só o convite direto mesmo funciona, né? Tipo essas ações assim de orientação de mentoria, ou, sei lá, dar uma palestra, uma oficina de um tema muito específico, você vai no profissional certo. É a tua cara. Nossa, eu tenho aqui um convite que é a sua cara. A gente tem também, no nosso programa de voluntariado, o nome do nosso programa é Uninter.com-Amor. E a gente tem um convite que a gente faz sempre aos nossos professores, né? Porque nós estamos dentro de uma universidade e temos professores super capacitados, mestres, doutores e pós-doutores. E nós temos um programa Jovem Aprendiz, que é de responsabilidade do Instituto, somos uma entidade qualificadora. Então, a gente sempre tem o privilégio de contar com professores da Uninter dando palestra para os nossos aprendizes. E não só palestra sobre temas técnicos, mas também falando da experiência de vida deles, isso que você falou, né? De ser inspiração para aqueles meninos e meninas que estão ali, jovens, né, e adolescentes, para que eles vejam que o caminho não é fácil, mas é possível você chegar, você atingir o sucesso ali, né? Então, o que vocês fazem está muito conectado com o que a gente faz aqui na Uninter também, é muito legal. E algo que a gente faz, além, a gente tem uma outra possibilidade também, que é as organizações sociais nos mandam pedidos de voluntários. Então, elas mandam para nós como se fosse mesmo uma vaga de emprego. Preciso de uma pessoa com perfil assim para trabalhar tal dia, fazer tal coisa. E a gente, então, junta essas vagas e divulga entre os colaboradores com aquele perfil para que eles possam se engajar diretamente aí com essa organização social. Então, isso é algo que tem funcionado muito. A gente tem um trabalho bem legal com o Pequeno Cotolengo. A gente tem muitos voluntários no churrasco lá. E tem funcionado muito bem. Muito legal. Nossa, gente, muito bom. Muito bom ouvir vocês. Assim, dá um orgulho, né, de saber que a gente faz e imagine quantos funcionários tem nas nossas empresas que são impactados e reverberando isso para suas famílias e as suas comunidades, o quanto isso é poderoso, né? E transformador. A gente percebe, e aí eu queria ouvir de vocês também, se vocês percebem a mudança de atitude das pessoas dentro da própria empresa. Então, assim, que tipo de atitude tem essa pessoa enquanto profissional, né, a partir desse trabalho voluntário que ela começa a desenvolver? Vocês já perceberam alguma coisa? Tem alguma observação sobre isso? Eu percebo, assim, um orgulho, né, de fazer parte desse movimento, assim. A gente usa um colete laranja, né, do voluntário. E às vezes eu tô passando pelas áreas, assim, a pessoa pendura na cadeira, assim, para mostrar, tipo, sabe igual que é de brigada de incêndio? Coloca o colete do voluntário lá, para, tipo, se identificar como voluntário do programa, assim. E eu acho que, já é comprovado, né, que o voluntariado gera funcionários mais engajados, mais resilientes, né, como você disse, e pessoas que sentem orgulho de fazer parte da empresa que tem esse tipo de ação social, né? Eu vejo muito a integração, né? A gente tem aqui principalmente na região, né, Curitiba e Rio Branco, a gente tem 2 unidades com muita gente, muitos setores. Aqui a gente tem um prédio com vários andares e muitas vezes um andar não vê o outro, ou não fala, não tem uma ligação direta. E aí no dia do voluntariado a gente bota todo mundo junto. E aí depois disso eles se veem no corredor e se reconhecem. E daí sentem interesse de estar conhecendo a outra área, de estar entendendo um pouco. Oportuniza quem está no escritório de estar lá perto da fábrica, porque às vezes, né, a gente acha que todo mundo conhece, mas não conhece. Então, essa oportunidade de integração é muito rica. O interesse pela área de sustentabilidade, então isso alavanca muito aí para a questão de aplicar para as áreas de sustentabilidade, para a área de transformação social, né? Ou até mesmo para padrinhar projetos depois, porque nós temos dentro da nossa gestão do investimento social, nós temos a figura dos transformadores sociais, que são, né, porque a nossa estrutura são 4 consultores regionais. Então, cada um cuida, eu cuido das unidades dos 3 estados aqui do Sul. Então, não dá para estar em todas as fábricas ao mesmo tempo. Aí, mas eu sei que você tenta, a gente tenta, né? Onipresença ainda não dominamos, mas a gente tenta.
Mas aí, então, a gente tem essa figura do transformador social, que é aquele cara que vai acompanhar o passo a passo ali, os grandes marcos dos projetos que a gente leva para esses territórios. E muitas vezes a gente acaba descobrindo um potencial transformador nessas ações voluntárias, porque às vezes a gente até escolhe alguém, porque entende que é de formação, qualificação de mão de obra. Automaticamente se pensa que vai para o RH, né? Aí daqui a pouco tu vai ver que não, que tem outra pessoa que tem mais vocação, Sim. que vai lá, pega aqueles meninos daquele curso, pega aqueles jovens, leva para visitar, faz uma palestra, faz muito além do que o projeto está entregando. Né? Então, e aí trabalhar também com essa pessoa numa continuidade, né, desempenhando esse papel de transformador social, acaba ajudando a gente a conseguir disseminar ainda mais essa parte da cultura dentro da empresa. Né, a cultura de sustentabilidade, de relacionamento com as partes interessadas, de transformação social. Muito legal. Olha só, então a gente está dizendo que o voluntariado empresarial ou corporativo, ele vai trazer uma identidade para esse colaborador. Né? Olha como isso é poderoso, Sim. gente. A gente está falando de identidade. Né? Ele vai trazer engajamento. Quanto as empresas investem para formar equipes, né? Quem nunca foi num treinamento de formação de equipe, de trabalho em equipe, levanta a mão. Todo mundo já foi, Sim. né? Então, quanto é investido? Você vê, um trabalho voluntário pode causar, né? Pode trazer esse benefício, né? Esse senso de pertencimento, o senso de dono, né? Isso também, eu também percebo isso muito fortemente nos colaboradores. Eu vejo também a oportunidade que a gente dá, às vezes, como a gente faz pequenos comitês, subgrupos de trabalho em determinadas ações que a gente realiza, a gente coloca, às vezes, uma pessoa que é um auxiliar para liderar um pequeno grupo. Isso dá um empoderamento, porque ele, às vezes, está como líder de uma pessoa que é líder dele. Exato. Gente, isso é lindo, né? Você vê o estagiário lixando a parede junto com o diretor da área. Isso é transformador, é maravilhoso, isso empodera, né? É muito legal. A interação entre as áreas também a gente percebe, na Uninter também a gente tem essa questão que a gente está no Brasil inteiro, né? E a gente só em Curitiba são diversos espaços, diversos campos, assim, que a gente não... Às vezes a gente não conhece todo mundo que trabalha, mas no trabalho voluntário, quantas vezes a gente escuta, nossa, então você, só tinha falado com você pelo Teams, né? Só falo com você por e-mail, nunca tinha tido oportunidade. Então, olha só que poder tem o trabalho voluntário, corporativo e empresarial aí nessa... E a questão da cultura de doação, né, gente? A gente não pode esquecer também que a pessoa... O bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo, né? Então, quem está disposto a doar seu tempo para doar recurso financeiro é o próximo passo, né? Nossa, muito legal, muito legal. E resultados, assim, benefícios gerados para as comunidades. Eu acredito que vocês devem ter histórias maravilhosas para contar, né? Alguma história, assim, tragam para nós uma história que marcou essa trajetória do voluntariado de vocês. Uma ou duas, quantas vocês quiserem. Quer começar, Adri? Eu preciso pensar um pouco mais. Pensar nessas comunidades, né, que você fala que atende tantas comunidades no entorno das fábricas, Sim. né? Normalmente são comunidades que são mais vulneráveis, né, do ponto de vista social. E esse trabalho mesmo de mentoria deve trazer algumas situações, assim, algumas histórias transformadoras, né, de pessoas que, por vezes, querem seguir uma carreira, tinham outra ideia... O neném, né? Aquele Sim. jovem que nem trabalha e nem estuda e de repente se vê ali numa situação em que ele se sente inspirado, né? Nós temos aí, com essas iniciativas com os jovens, a gente já está há alguns anos fazendo sempre esse trabalho de visita à fábrica, de assistir palestra, e nós temos alguns que saíram desses projetos que a gente tem essa intervenção voluntária e seguiram ali dentro da porta de entrada da aprendizagem, seguiram para trabalhar com a gente, né? Então, conseguiram ali começar a sua carreira dentro da Votorantim. Tem casos aí de histórias que são de muito... A gente trabalha muito forte, vem trabalhando muito forte com associações de catadores por conta da nossa empresa de coprocessamento, que é a Verdera, a nossa linha de coprocessamento. Então, a gente tem uma aproximação muito forte, principalmente ali na região ali de Rio Branco do Sul, Itaperuçu, e a gente sempre leva o pessoal da fábrica para ir junto, a gente chama o dia de, reciclagem experience. Olha aí! A gente sempre capricha nos nomes. Sim, eu tô vendo!
Muito bom. Então, assim, é um dia que ele vai ter, tem as melhorias estruturais, mas vai ter uma turma que vai na casa junto com eles fazer a coleta do material reciclado, tem o pessoal que fica lá fazendo a triagem, e isso é muito legal porque traz pro projeto, né, para os catadores, a valorização, eles se sentem muito valorizados de estar ali junto, ensinando, porque eles estão ensinando, tipo, esse plástico aqui não vale nada, esse aqui, e para o nosso empregado, ele sai de lá com uma outra visão, né, sai com a visão, assim, muito aberta do que é o ambiente da reciclagem, o material, né? Então eu brinco assim, a gente nunca mais aperta uma garrafinha PET de outra forma depois que vai, né? Então assim, é frequente, a gente já fez 2 ou 3 vezes ações lá, e os relatos são sempre os mesmos, assim. E eu vejo que o grupo se sente muito orgulhoso de receber, né? Porque daí eles se entendem como agentes ambientais, né? Então muda aquela posição marginalizada de trabalhar com reciclagem para trabalhar como um agente ambiental. Porque que poderoso isso, né? Muito poderoso, né? Essa conscientização dele saber o papel dele dentro de uma cadeia que é tão menosprezada, mas é tão importante. E certamente esse voluntário vai levar para casa o hábito de separar esse lixo, de pensar a reciclagem a partir do momento do seu consumo, né? E isso é o que nos falta, né? Exatamente. É muito importante, né? É muita camada, assim. É muita camada. E aí ele já vai falar para o filho, vai educar o filho dele, depois o filho dele educa ele também, né? Porque quando ele esquece, o filho fala assim, papai, você jogou. Exato. Né? Então é isso. Vocês têm um trabalho com hortas comunitárias também, Adri? Sim. Só que esse não envolve voluntariado, né? É um projeto de investimento da Copel mesmo, sem envolver o voluntariado, mas é um projeto muito legal. Eu amo esse projeto. Ele existe desde 2013 e ele começou em Maringá, uma horta piloto, né? Então, embaixo das linhas de transmissão tem aquelas áreas, né, que são faixas de servidão que não pode ter nada, nenhuma construção, nada assim, né? Tem que ficar livre, por segurança mesmo, né? Questão de segurança. Só que o que acontece é que em muitas regiões a comunidade invade ou joga lixo, né? Tipo, tem que manter aquilo lá sempre roçado, enfim, é um custo bem alto, né? Nas áreas que não tem a horta. E nessas áreas que tem a horta, a Copel faz parceria com a comunidade e com a prefeitura da cidade. Então, a prefeitura cede os insumos iniciais, treinamento de plantio mesmo, né, técnico. A Copel cerca o local, cede o terreno e faz o treinamento de segurança, né, com a equipe técnica da Copel. E a própria comunidade divide os canteiros entre as famílias. Geralmente tem a associação de moradores, né, está envolvida nessa organização. E eles se dividem lá entre os canteiros e cuidam, eles vendem o excedente, então gera renda, né, também para a comunidade. Eles consomem essas verduras e legumes produzidos sem agrotóxico, então tem impacto também na saúde da comunidade, né. E isso acaba atraindo também, mudando, na verdade, a visão que as pessoas têm daquela comunidade, né, valoriza aquela comunidade. Então a gente tem um exemplo aqui em Curitiba de uma horta que fica na Augusta B, que atraiu a atenção da Neodente, que fica do lado, depois de surgir a horta. Então, a Neodente está com parceria com aquela comunidade de trabalho de ação social e tal, depois que surgiu a horta, porque, né, tipo, trouxe visibilidade. Então, é um programa muito legal. E falando sobre o impacto do voluntariado, né, eu lembrei da última turma nossa do Empoderando Refugiadas no ano passado. É sempre uma experiência muito incrível, assim, porque os voluntários atuam em 3 frentes nessa ação. Então, tem voluntário que é convidado para dar oficinas de temas específicos, geralmente do tema que a pessoa trabalha na Copel. Tem voluntários que vai para fazer a recreação com as crianças que são filhas das refugiadas que estão participando do curso. Então, gente que não tem com quem deixar a criança, leva para lá e para a criança não ficar junto, né? Para ela não perder a atenção na aula. Tem voluntário que fica com essas crianças a tarde inteira lá, enquanto a mãe está estudando. E tem voluntário que vai para fazer um apoio linguístico, né? Porque muitas vezes essas mulheres acabaram de chegar, ainda não são fluentes no português, então se tem alguma dúvida com relação à língua, né? A tradução, o voluntário está ali para dar um apoio para o professor e para as alunas. E nessa última turma,
a gente teve uma característica bem legal, assim, das mulheres que foram selecionadas, que é o nível de formação delas. Assim, a maioria tinha nível superior, umas com pós-graduação, MBA, mestrado. Uma delas estava fazendo o processo de revalidação do diploma dela de advogada criminal aqui no Brasil. Estava no final do processo, então ela ia conseguir, deve já estar conseguindo atuar como advogada aqui no Brasil. E uma delas, ela é terapeuta e ela se destacou assim na turma. Ela participava de tudo, super alegre, super comunicativa. Inclusive, no dia da formatura delas, eu pedi para ela ser a porta-voz da turma, né, e dar um depoimento no dia da formatura lá para quem estava participando. E agora, né, isso foi no ano passado, né, a turma. Esse ano a Caritas contratou ela. Nossa, que legal. Que a Caritas contrata, né, várias pessoas migrantes de várias nacionalidades e ela está lá trabalhando com eles agora. Ela se destacou e tal e está trabalhando com eles. Achei muito legal. É incrível, né? E sempre, às vezes as pessoas têm até um certo preconceito quando fala de imigrantes, porque pensa que aquela pessoa que não tinha o que fazer lá no país, estava lá sem profissão, e vem para o Brasil, né, para trabalhar em subemprego, e não é verdade. Sim. Né? Como você mesma está falando, são pessoas que têm as suas vidas lá estabelecidas, mas por uma série de situações de injustiças sociais, muitas vezes são obrigadas a largar absolutamente tudo e vir para um outro país tentar a vida, né? E muitas pessoas até formadas chegam aqui trabalhando em empregos, né, que não exigem tanta qualificação assim, para começar a vida e poder ter o mínimo de dignidade, né? Sim. E é um trabalho que precisa ser feito, né, gente? Com certeza. Com esses imigrantes. Nossa, muito, muito interessante. Meninas, estamos quase no final, já vocês acreditam? Olha como passa rápido quando a conversa é boa, né? Vamos pensar agora que a gente tenha toda essa experiência com o trabalho voluntário empresarial, mas muitas pessoas que estão nos assistindo podem pensar assim, puxa vida, minha empresa não tem um programa de voluntariado. Eu queria começar. Vocês têm algum conselho que vocês dariam para essa pessoa, como é que ela faz para propor um trabalho voluntário, como é que ela começa esse movimento dentro da empresa onde ela está, independente do tamanho da empresa, né? Porque nós aqui somos empresas grandes, né? Representamos grandes empresas, mas a gente sabe que independente do número de funcionários, se tiver 1 ou 2, já é possível a gente começar a fazer algum trabalho, né? O que vocês teriam de conselho para essas pessoas? Assim, eu acho que nós três com certeza já passamos por situações assim difíceis que tiveram que ser corrigidas, né? Então, eu acho que se a gente pudesse voltar no tempo e evitar algumas coisas, a gente faria. Eu acho que o principal, assim, no começo, é você ouvir quem vai receber o trabalho voluntário. Se é realmente aquilo que a instituição ou aquele grupo precisa, né? Porque eu vejo acontecer bastante assim, da empresa ou do grupo de pessoas, fala assim, não, eu vou lá entregar a cesta básica para essa comunidade. A comunidade precisa de cesta básica para começar? É isso que eles precisam, é a necessidade que eles estão no momento? Ou então, eu vou da mentoria de empregabilidade. Daí você vai lá, tá todo mundo empregado já. E, eu acho que o primeiro passo é você fazer uma reunião, conhecer aonde você vai atuar, ver se você pode contribuir, com o que você pode contribuir, né? Se pode, sempre pode, né? Mas com o que, qual a necessidade naquele momento, no que você vai ajudar mais. Acho que isso já é, assim, muito... Já vai praticamente ditar o sucesso da ação, assim, né? Alinhar também com os voluntários as expectativas, né? Chegar e falar para eles, olha, lá funciona assim, você vai procurar tal pessoa, e essa pessoa está também preparada para receber esses voluntários lá na instituição, se não tiver um acompanhamento de alguém que nem quem está organizando a ação. Eu acho que é escuta, sabe? O primeiro momento é escuta. Então, escutar internamente. Então, ver com esses empregados quem topa, quem tá afim, quando que tá afim. Tá afim sábado, tá afim só de dia de semana, horário de expediente. Quer trabalhar mais com criança ou quer trabalhar com mentoria? E vendo quais são as grandes vocações daquele grupo, os talentos que se tem ali, e cruzar aí com as necessidades, né? Não faz, porque se a gente faz o trabalho só de um lado, o que acontece? Às vezes a gente vai lá e adota uma instituição que tu vai ver o teu time
a empresa não tem, Não vai engajar, né? sabe, não se identifica com aquele grupo, ou ainda existe uma, né, trabalhar com imigrante, existe uma barreira a ser superada que é de cair preconceito, estereótipos, né? Então, né, faz esse movimento com ele, né, com interno, de entender o que é que se tem ali de capital humano, né, para a gente levar para fora, para daí buscar instituições que precisam, né, e fazer esse cruzamento mesmo, porque senão corre o risco da gente organizar uma bela de uma ação social que ela não vai ser, uma ação voluntária que ela não vai ser efetiva, ela não vai resolver a dor daquela instituição, né? Ou às vezes vai levar, assim, vai ser legal, mas não vai ser útil. Eu já trabalhei num lugar que às vezes quiseram fazer uma ação voluntária num lar de idosos e, cara, era uma Olimpíada. Eu assim, gente, é velhinho que tá lá, né? Vocês querem fazer ginástica de manhã, baile à tarde, bingo. Meu Deus. Não dá, Não dá. né? Tem que ser um ritmo mais Volta, lento, né? vamos. Primeiro vamos sentar lá e ver o que é que eles querem. Não, o que eles gostam é da conversa, eles gostam de bingo, né? Então, entender, a escuta nesse primeiro momento para cruzar o que se tem para oferecer com o que está sendo necessário. Vai dar match em alguma coisa. Né? Então, esse é o primeiro caminho do sucesso, assim, eu acho. Muito bom. Para a gente começar. É fundamental. Muito bom. Especialmente quando a gente vai trabalhar com idosos, o tempo deles é diferente do nosso. Sim. Então, uma ação de 4 horas, que para nós é tranquilo, para eles, às vezes, é uma eternidade. Então, às vezes, uma ação de 1 hora, de 2 horas, no máximo. E assim, não só com o perfil de idosos, com comunidade também, né? Então, a gente lida com culturas diferentes, hábitos diferentes e impor o nosso ritmo, às vezes contribui, porque a gente dá um gás para a instituição, mas às vezes a gente tem que dar aquele pezinho atrás de pensar assim, não, peraí, né, vamos... E é isso que é o crescimento, né? É essa diversidade de experiências que gera o crescimento, tanto para esse público que está sendo atendido, quanto para o voluntário que está indo lá oferecer esse trabalho e esse tempo que ele tem. Né? E é muito interessante quando a gente pensa nas OSCs, né, ou nas ONGs, né? Talvez o nosso público entenda ONG, e está certo também, Organização Não Governamental. Que muitas organizações não estão preparadas para receber os voluntários. Então, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que são gestores de organizações sociais, estejam atentos à gestão do seu trabalho voluntário. E nós temos aqui na Uninter, lançado pelo IBGPEX, um curso sobre gestão do trabalho voluntário na organização social. Legal. Onde a gente oferece um passo a passo para esse gestor, desde a descrição da vaga desse voluntário, assinatura de termo, uma cartilha, assim, um curso que está bonito, está redondinho. Já tivemos mais de 1.800 alunos que fizeram esse curso conosco, então já está no Brasil inteiro. Ele é vendido a um preço social e toda a renda é revertida para os nossos trabalhos de incentivo ao voluntariado. Então, é super interessante que essas pessoas entendam que trabalho voluntário também exige estratégia. Sim. É maravilhoso, traz um monte de benefícios, mas inclusive você pensar na estratégia de escuta, de desenhar minimamente ali um projeto de voluntariado, isso também vai gerar na pessoa um soft skill ou até um hard skill, né? De gestão de projeto, de elaboração de projeto, que também é muito interessante para a carreira dela, para a vida dela. Né? Nossa, isso é muito importante, porque eu acho que uma instituição que está preparada e que recebe bem o voluntário, que ele vai a primeira vez lá por uma ação organizada pela gente, assim, por exemplo, se ele se apaixona pela instituição, ele vai querer voltar sempre. A instituição cativa um voluntário que vai estar lá sempre disponível para quando ela precisar, né? E nós temos uma dificuldade real, prospectar instituições que já tenham mapeado aquilo que precisa. Né? A maioria das vezes a gente que tem que sugerir. A gente tem que ir lá e conversar, porque eles estão muito ainda, né? As instituições, elas estão muito focadas a doação, aquele equipamento, aquele material. Tudo bem, é válido, é uma necessidade válida, mas a gente pode oferecer outra coisa também. Então, entender assim, o que é recurso, o que a gente pode, né, tratar através de uma parceria com uma ação voluntária. Né? Então, entender direcionar, né, como vai captar, facilita até para a captação dos recursos. Né? Porque daí se a instituição se divide. Então, isso aqui eu posso bater na porta e pedir voluntário. Ou então, qual é a empresa que tem voluntariado aqui na região para eu poder ir lá e dizer, estou precisando, né? Então, é muito importante e ter a proposta que vocês têm do curso
com certeza facilita e fortalece. Ele é um passo a passo de tudo. Se ela fizer aquele passo a passo ali, vai estar redondinho o programa de voluntariado. E esse curso surgiu justamente da nossa necessidade de querer trazer vagas qualificadas de trabalho voluntário para os nossos colaboradores e a gente não encontrava. Então a gente começou a treinar, né? E tem sido um sucesso, né? E a gente tem tido retornos excelentes, assim, das pessoas que fizeram o curso, justamente porque acho que é algo que não se fala, né? Que eu vejo, são diversos atores ali conectados para fazer o voluntariado funcionar, especialmente o voluntariado empresarial, né? Sim. Então você tem a organização social que tem que estar preparada, o voluntário que tem que estar preparado com expectativas alinhadas, porque pode, em alguma situação, gerar frustrações também, tem que estar preparado para isso, né? Você tem que ter, então, a empresa também preparada para receber e acolher esses projetos e ideias e a inovação que vem desse trabalho voluntário. Então, todo mundo conversando, todo mundo sai ganhando, né? E as universidades também, né? Se estruturando nas conversas, porque essa área da filantropia, ela ficou por muito tempo aberta, né? Sim. Então, assim, eu não posso pedir, o que vier tá bom, né? Não, vamos estruturar, porque isso vai gerar legado, né? Exatamente. Isso vai deixar um resultado mais perene, vai fazer a instituição crescer e virar protagonista, senão ela vai só... Eu estava até ouvindo o podcast da Gabi, que ela falou da instituição que todo ano pedia a mesma coisa, porque, né, não conseguia resolver o problema base, né? Então, assim, esse olhar para a gestão, esse saber o que pedir, não é errado não, gente, é bem pelo contrário. É preferível ter uma visão clara, profissionalização da sua atuação social enquanto organização. Sim, sim. E nós, empresas, apreciamos muito isso, porque daí a gente pode levar também uma atuação social, uma atuação voluntária também de melhor qualidade. Que vai trazer resultados efetivos, né? Que no fim do dia o que a gente precisa trazer para a empresa como resultado de todo esse movimento, né, são indicadores e que a gente possa demonstrar que a transformação social de fato está acontecendo, né? Então, eu sempre gosto de falar sobre filantropia estratégica, né? Até para a gente fazer filantropia, para fazer o bem, a gente precisa, sim, de estratégia. Sim. E é uma estratégia que envolve diversos atores. Então, eu acho que a gente está aqui, né? Nós estamos no caminho certo, a gente está buscando isso, a gente trabalha muito aqui também no IBGPEX com a profissionalização dessas organizações sociais, para que elas estejam cada vez mais preparadas, porque a gente escuta falar, né? Preciso de recurso, preciso de recurso. Só que você tem o recurso para oferecer e, às vezes, elas não estão prontas para receber. Né? Então a gente bate muito nessa tecla e ontem até a gente gravou um podcast com o Dr. Leandro Marins, e tá, para quem quiser procura lá no nosso canal lá, falando sobre a captação de recursos, sobre o ponto de vista dos aspectos jurídicos da captação de recursos, né? E algo que ele falou e repetiu 1000 vezes: profissionalizem-se. Cuidem da governança, olhem o seu estatuto e justamente fazendo essa conexão do que as empresas querem quando elas vão buscar uma organização para beneficiar, para doar, para fazer uma parceria, elas esperam o quê? Que minimamente a instituição consiga falar a mesma língua da empresa em termos de indicadores, em termos de mínimos de governança, de prestação de contas, para que essa empresa tenha segurança em aportar ali um recurso que vai ter que ter, né, uma prestação de contas, um resultado efetivo, né. Gente, muito bom. Acho que esse aqui dava para a gente conversar dias, né? Dias e dias e dias. Tem papo, né? Tem papo. E é gostoso, né? É muito bom falar do que a gente ama fazer, né? E aí, então, a gente caminhando para o final, queria que vocês deixassem os seus recados finais aí, para quem está nos acompanhando até agora, lembrando que são alunos do Grupo Ninter de diversos cursos e diversas áreas que podem se interessar, que se interessam normalmente por esse conteúdo, pessoas também que são gestores de organizações sociais e toda a nossa comunidade aí está nos ouvindo nesse momento. Quer começar, Fer? Pode ser. Queria agradecer o espaço, acho que é muito válido quando a gente tem essas oportunidades de trocar experiências e levar um pouquinho da nossa prática para inspirar, né? Começamos falando de inspiração e terminamos falando aí de inspiração também. Falar para esse público que é universitário para ver, né, identificar a atuação voluntária também como uma preparação para o mercado de trabalho. Então, é uma oportunidade única. Então, não deixe de aproveitar aquilo que a universidade, o curso de vocês oferece, porque isso é desenvolvimento.
e isso trabalha aí qualidades que muitas vezes dentro da academia, na cadeira das disciplinas, a gente não consegue desenvolver os tais soft skills, né? E para as organizações, a gente está muito aberto aqui na região de Curitiba, na região de Rio Branco do Sul, para estar conversando, conhecendo a realidade das instituições, para ver de que forma que a gente pode contribuir, fazer parcerias para atuação voluntária. Fazemos parte, né, todas aqui da RIS, que é a Rede de Investidores Sociais, então estamos sempre trocando para poder juntos fazer esse trabalho de transformação social, né, entendendo que é com uma agenda colaborativa, né, e uma atuação colaborativa que a gente faz de fato acontecer essa transformação de forma que se perpetue. Verdade. Eu agradeço também o convite, Rose, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse tema que é tão importante, né, para nós. E eu queria falar com as instituições que estão nos assistindo. A Copel tem uma chamada pública permanente de cadastro de instituições parceiras no Paraná. Então, quem se interessar, é só entrar lá no portal de sustentabilidade da Copel, procurar o programa de voluntariado, que lá tem nosso edital, o link do formulário de inscrição, e vão ser muito bem-vindas como parceiras da Copel. Muito bom. E onde é que as organizações entram em contato com a Votorantim, Fê? Então, nós temos aí os canais oficiais dentro do site, tem as nossas redes sociais, onde a gente pode, né, vocês podem mandar e-mail ou mandar ali ADM, LinkedIn também, aberto da Votorantim Cimentos, para que vocês possam deixar aí o seu comentário ou entrar em contato para fazer iniciar esse diálogo conosco. Muito bom. Gente, é maravilhoso, né? A gente vê que isso aqui é mais um resultado da rede de investidores sociais, essa conexão que nós temos, né? A rede de investidores sociais é uma rede, um grupo de institutos e fundações de empresas que se reúne para trocar boas práticas, para pensar no futuro melhor e como é que a gente pode contribuir para a transformação social, né? Então, esse aqui é mais um resultado dessa RIS, dessa rede de investidores sociais, a quem eu sou extremamente grata por nos proporcionar momentos como este. Né? E aí dizer para quem está nos acompanhando até agora que aquilo que eu sempre falo, quem assiste sempre já sabe o que eu vou dizer. Voluntariado vai te preparar para o mercado de trabalho. Se você está aí desempregado ou buscando a primeira oportunidade de trabalho, aí fica aquela história, mas eu não consigo trabalho porque eu não tenho experiência. Né? E como é que eu vou ter experiência sem uma primeira oportunidade? Talvez sua primeira oportunidade seja o trabalho voluntário. E você pode desenvolver diversas habilidades que vão te ajudar no trabalho voluntário. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que você é capaz de aprender. Além do que eu sempre comento também, que o trabalho voluntário, quando você relata no seu currículo que você faz trabalho voluntário, para muitas empresas, isso já conta como critério de avaliação, ali, critério de seleção. Tá? Então estejam muito atentos, né? É um diferencial, né? A pessoa, ela tem um espírito voluntário, ela já tem uma postura diferente diante da vida, diante da sociedade. Então, eu espero que vocês possam, de fato, aproveitar esse conteúdo, espero que tenha sido bom para vocês, para nós foi excelente, né? E conto com vocês, espero por vocês aí no nosso próximo encontro. Um abraço e até mais.